É, dedicar a vida inteira a um cálculo, checar cada variável e colocar toda a esperança no resultado final, né? E aí, de repente, descobrir que a matemática estava impecável, Uhum. mas a resposta foi aplicada ao lugar completamente errado. Nossa, sim. É uma frustração que a gente mal consegue mensurar. Exato. Essa é a anatomia de um dos maiores traumas históricos da fé. Mas, curiosamente, foi isso que acabou se tornando o mapa para o centro absoluto do universo. Então, olá, um abraço imensamente afetuoso aos queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente que estão nos acompanhando hoje. É uma alegria enorme estar aqui. E a nossa imersão de hoje, olha, ela mergulha em águas muito profundas. Muito profundas. Nós vamos explorar os tesouros do capítulo 23 do livro O Grande Conflito. É um texto riquíssimo, intitulado O Santuário Celestial, Centro de Nossa Esperança. Uhum. E vale lembrar que as fontes que vamos analisar hoje foram escritas pela pena inspirada através do espírito de profecia. Perfeito. E a nossa missão aqui é desvendar como, sabe, a maior de todas as decepções acabou revelando o que Cristo está fazendo, neste exato momento, por toda a humanidade caída. É uma jornada impressionante, porque ela vai da tristeza mais paralisante à esperança mais inabalável. E o que torna essa história tão fascinante é que ela não começa com um palpite cego, sabe? Ah, com certeza não. Pois é, começa com um estudo muito rigoroso do tempo. Milhares de pessoas, lá no século XIX, basearam suas vidas em uma profecia bem específica do livro de Daniel. No capítulo 8, versículo 14. Que é aquele texto famoso, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Exatamente. Essa era a coluna vertebral de todo aquele movimento. Então, vamos lá, vamos desacelerar um pouco nessa parte, porque os números aqui contam uma história bem importante para quem nos ouve entender. Uhum. O texto detalha que esses 2.300 dias proféticos equivalem, na verdade, a 2.300 anos literais, certo? E havia um ponto de partida muito bem documentado na história. Sim, o decreto do rei Artaxerxes para a restauração de Jerusalém. Ah, sim. Esse decreto entrou em vigor no outono do ano 457 a.C., e a partir dessa data, olha, a linha do tempo se desenrola com uma precisão que chega a arrepiar. É matemática pura, né? Matemática pura. Os primeiros 483 anos dessa profecia apontavam diretamente para o aparecimento do Messias. Então, se a gente somar 483 anos a partir do outono de 457 a.C., A gente chega exatamente no outono do ano 27 da nossa era. isso. E o que a história registra nesse momento? O batismo de Jesus. Exato, o batismo de Jesus no Rio Jordão e a unção dele pelo Espírito Santo. E, para quem está nos acompanhando, a coisa não para por aí. Porque a profecia indicava que, na metade da última semana de anos, ou seja, 3 anos e meio depois, o Messias seria cortado. A crucificação. Pois é, e isso nos leva à primavera do ano 31, o momento exato da cruz. E logo depois, no ano 34, o Evangelho se volta para o mundo, encerrando aqueles primeiros 490 anos. Então, vamos fazer a conta final aqui. 2.300 menos 490. Sobram 1.810 anos. E somando isso ao ano 34, a matemática aponta como uma flecha para o outono de 1844. Redondinho. O cálculo estava perfeito. O problema colossal, porém, não estava no relógio. Estava no dicionário. Como assim no dicionário? É que aqueles crentes, seguindo a tradição de quase todo mundo cristão da época, assumiram uma definição equivocada. Eles acreditavam que a palavra santuário significava a própria terra. Ah, então, se o texto dizia que o santuário seria purificado em 1844, a conclusão deles era de que a terra seria purificada. Pelo fogo. Pelo fogo. A segunda vinda de Cristo, eles esperavam que os céus literalmente se rasgassem e o mundo acabasse ali. Nossa, exato. Tipo, imagina o peso emocional disso para quem estava vivendo aquilo. Essas pessoas não estavam só lendo um livro, elas estavam se despedindo desse mundo. Totalmente. Venderam fazendas, perdoaram dívidas, passaram noites em vigília aguardando o som da trombeta. E aí, o dia 22 de outubro de 1844 chegou
E simplesmente passou. Passou. O sol nasceu na manhã seguinte, sobre o mesmo mundo quebrado de sempre. O silêncio do céu deve ter sido, nossa, ensurdecedor. O relato fala de pessoas chorando até não terem mais forças, né? Sim, um choro de desespero mesmo. É a dor de uma esperança frustrada. Certo, vamos desempacotar isso para quem nos ouve. É como ter em mãos uma equação incrivelmente complexa. A pessoa calculou cada passo com uma precisão cirúrgica. O resultado final estava lá, exato. Mas na hora de aplicar a resposta no mundo real, aplicou no problema errado. Exatamente isso. O tempo estava certo, o local é que estava errado. Mas aí a grande questão que fica é... o que acontece com a fé de alguém no dia seguinte a um colapso desses? Olha, muitos simplesmente foram embora. Abandonaram a crença, disseram que a Bíblia não era confiável, que aquela matemática era uma ilusão. O que é até compreensível do ponto de vista humano, né? Muito. Mas um grupo menor. Eles fizeram algo diferente. Eles disseram assim: Deus estava conosco até aqui. A presença dele era real. Então, se há um erro, ele está na nossa compreensão, não na palavra. Uau! Isso exige muita humildade. Muita. E com muita oração. Eles voltaram para as Escrituras para procurar onde estava o erro. E foi aí que o espírito de profecia relata que a cortina se abriu, através de um estudo muito profundo da Epístola aos Hebreus. Ah, sim. Os capítulos 8 e 9 de Hebreus. E, gente, a descoberta ali foi revolucionária para a época. Eles perceberam que o santuário não era o planeta Terra. O apóstolo Paulo afirma, assim com todas as letras, que o verdadeiro tabernáculo original está lá no céu. É um santuário fundado pelo próprio Deus e não por mãos humanas. E para entender esse santuário celestial, eles precisaram olhar para a maquete que Deus deixou aqui na Terra, certo? Isso mesmo. Aquele tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, Moisés não inventou aquele design da própria cabeça. A Bíblia diz que ele recebeu uma planta baixa no Monte Sinai. Uma ordem expressa. Exato, uma ordem para construir tudo exatamente conforme o modelo que foi mostrado para ele. E a estrutura dessa maquete, ela era muito específica. Para quem está nos ouvindo a visualizar, ela era dividida em 2 compartimentos principais. Tinha um lugar santo, com a mesa dos pães, o altar de ouro para o incenso e aquele candelabro maciço com 7 lâmpadas. Que inclusive João viu no Apocalipse depois, né? Bem lembrado. E depois de um véu muito espesso, havia o lugar santíssimo. E lá ficava a Arca da Aliança, guardando a lei de Deus, os 10 mandamentos, e em cima da arca, aquela tampa de ouro, o propiciatório, com os 2 querubins. E era ali que se manifestava a glória visível de Deus, o Shekinah. Nossa, devia ser impressionante. Mas o que é fascinante aqui é que a gente precisa ir além da arquitetura, sabe? Precisamos perguntar o motivo disso tudo. Por que Deus exigiu tanto ouro, tanto detalhe para uma tenda no meio do deserto? É uma ótima pergunta. O espírito de profecia explica que a glória daquela estrutura terrestre, por mais deslumbrante que fosse, era só um pálido reflexo da glória imensa do templo celestial. Deus usou o mundo físico para ensinar verdades abstratas e cósmicas para o povo. Então o santuário terrestre era basicamente um imenso recurso pedagógico visual. Exatamente! Uma forma visual para que mentes humanas pudessem compreender as etapas do plano da redenção. Faz todo sentido. Mas, se o modelo terrestre exigia sacerdotes humanos oficiando ali com o sangue de cordeiros e tudo mais, o que exatamente está acontecendo no grande original lá no céu? Como que Jesus, o nosso sumo sacerdote, opera lá? Então, a operação divina foi dividida em 2 grandes fases, refletindo exatamente os 2 compartimentos daquela tenda terrestre. Durante 18 séculos, logo após a sua ressurreição e ascensão ao céu, Cristo oficiou no primeiro compartimento, o lugar santo. Certo. E o texto da pena inspirada mostra que a obra dele ali era apresentar o seu sangue derramado e misturar os méritos do seu sacrifício com as orações dos crentes que buscavam perdão. É aquela imagem linda do incenso subindo a Deus. Entendi. Mas aí a gente chega no outono de 1844, o fim dos tais 2.300 anos. O que muda nessa data específica?
Muda a fase. Cristo encerra essa primeira etapa e atravessa o véu. Ele entra no lugar santíssimo, que é o compartimento mais sagrado, para a obra final, a purificação do santuário. A purificação? Isso. Pensa no antigo Israel. O pecado não desaparecia simplesmente no ar. Quando alguém pecava, confessava a falta sobre um animal, o animal morria e o sacerdote levava aquele sangue lá para dentro do santuário. Então a culpa do pecador era transferida para o tabernáculo. Exato. Figuradamente, o tabernáculo ficava sujo com os pecados do povo acumulados ali o ano todo. E a lógica se aplica ao novo concerto, mas claro, numa escala real e celestial. Uhum. Pela fé, os pecados confessados são transferidos para o santuário lá no céu, registrados naqueles livros celestiais. E assim como a maquete terrestre precisava de uma limpeza anual, o santuário do céu precisa passar por uma purificação definitiva, não é? Os registros precisam ser examinados e apagados. Exato. E essa é a purificação que Daniel profetizou, o apagamento definitivo do registro do pecado. Espera aí, deixa eu pausar aqui, porque isso levanta uma questão importante, um obstáculo imenso para muita gente. Pode falar. Se Jesus já morreu na cruz, se o sangue dele já foi derramado e o preço já foi pago integralmente, por que o céu precisa de uma investigação? Tipo, por que abrir livros e fazer um julgamento antes da volta dele, se a cruz já garantiu a salvação de quem crê? Uhum. Isso não diminui o sacrifício de Cristo de alguma forma? Olha, essa é possivelmente a pergunta mais importante de todo esse tema. E a resposta, ela muda completamente a forma como a gente enxerga Deus. Como assim? O julgamento investigativo não existe para que Deus descubra quem é salvo e quem não é. Ele é onisciente, né? Ele já sabe de tudo desde o princípio. Certo. Ele não precisa de um livro para lembrar... De jeito nenhum! Esse processo existe para o universo. Há milhões e milhões de seres não caídos, anjos, mundos inteiros observando como Deus lida com esse problema tão terrível da rebelião. O julgamento é a abertura dos registros para demonstrar de uma forma totalmente transparente a justiça do governo de Deus perante todo o cosmos. Então não é um tribunal de terror armado para encontrar uma falha técnica na nossa vida e nos condenar. De forma alguma. A beleza de tudo isso está na própria mobília do lugar santíssimo. Pensa na Arca da Aliança. O que tem dentro dela? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Isso. E essa lei representa a justiça inflexível, o padrão que o universo precisa para existir em paz e harmonia. Mas, se olharmos apenas para dentro da arca, para a lei, a humanidade inteira está condenada, porque todos falharam. Todos nós. Mas a lei não está exposta, né? Ela está coberta. Perfeito. Ela está coberta pelo propiciatório. E o que era colocado ali em cima do propiciatório? O sangue. O sangue. O propiciatório representa a misericórdia irrestrita de Deus, garantida pelo sacrifício de Jesus. O profeta Zacarias chega a dizer que haverá conselho de paz entre eles ambos. Esse conselho de paz é exatamente o encontro perfeito entre a justiça que a lei exige e a misericórdia que o sangue provê. Uau! Jesus Cristo é o nosso juiz, sim, mas ele também é o nosso advogado. Gente, isso é de uma profundidade tremenda para qualquer coração que esteja nos ouvindo. O nosso advogado de defesa não é apenas alguém que é, sei lá, muito bom com as palavras. Ele pleiteia a nossa causa mostrando as próprias mãos feridas. Uhum. Ele mostra o lado traspassado. Ele não diz que nós não erramos. Ele diz, olha, a minha vida perfeita cobre a falha dessa pessoa. É o tribunal da graça. O foco de Cristo não é nos afastar do Pai. O próprio Jesus ensinou que o mesmo Pai vos ama. Então, o julgamento serve para apagar permanentemente a nossa culpa e vindicar o caráter de Deus. Provando para o universo todo que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé. Exato. Salvando os que confiam nele. Entender que o universo é governado por um amor tão transparente e estruturado assim, traz muita paz. Mas olha, isso nos leva a uma questão prática muito intrigante aqui no nosso estudo. Qual? Se os registros de pecado dos crentes são perdoados, apagados e removidos do santuário,
Essa é a energia da culpa, por assim dizer, não pode simplesmente desaparecer no ar, né? Para onde vai toda essa carga de culpa no final das contas? Ah, para entender o destino final da culpa, o espírito de profecia nos convida a olhar, mais uma vez, lá para a didática do santuário terrestre, mais especificamente para o clímax do ano judaico, o dia da expiação. Ah, sim, o grande dia do perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote fazia algo muito peculiar que envolvia 2 bodes. Ele lançava sortes sobre os 2 bodes, lá à porta do tabernáculo. Uma sorte era para o Senhor e a outra era para o bode emissário, que na língua original é conhecido como Azazel. O bode do Senhor era sacrificado. O sangue era levado para o lugar santíssimo e aspergido sobre aquele propiciatório que a gente acabou de falar. Esse sangue fazia expiação, pagava o preço da transgressão. E a parte vital para a gente compreender aqui é o que acontecia logo a seguir. Depois que o sumo sacerdote terminava de purificar a tenda sagrada com o sangue daquele primeiro bode, ele saía para o pátio. E lá estava o bode emissário, o Azazel, vivo. Certo. O sumo sacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça desse animal e confessava ali todas as iniquidades, rebeliões e pecados do povo, ou seja, transferindo a culpa que tinha sido tirada do santuário para a cabeça desse bode. E o animal era banido. Um homem designado pegava ele, levava para o deserto, para uma terra solitária, e abandonava o bicho lá. Ele levava os pecados embora, para nunca mais voltar para o acampamento. Mas espera aí, deixa eu antecipar uma dúvida que é muito comum para quem acompanha esse tema. Pode falar. Se o bode do Senhor representa Cristo sendo sacrificado, quem é esse tal de bode emissário? Porque algumas pessoas pensam que os 2 representam Jesus, né? Um morrendo e o outro levando nossos pecados para longe. E é bem aí que o texto da Pena Inspirada traz uma clareza cortante. O bode emissário não tipifica Cristo em hipótese alguma. Não. Não. O bode emissário tipifica a Satanás, o grande autor e originador do pecado. Nossa. Então, precisamos deixar algo muito claro para cada coração que está acompanhando este raciocínio agora. Satanás não tem parte nenhuma na nossa salvação. Ele não paga pelos nossos pecados. De jeito nenhum. O sacrifício de Jesus na cruz foi total, completo e suficiente para salvar a gente. Absolutamente suficiente. Satanás não é um corredentor, sabe? Pensa nisso em termos de responsabilidade penal. Como assim? Vamos supor que alguém é induzido a cometer um crime por uma mente brilhante e manipuladora. Quem cometeu o crime precisa de perdão, sim. E o sangue de Cristo perdoa o pecador que se arrepende. Mas a responsabilidade final, a culpa por ter instigado essa rebelião no universo em primeiro lugar, isso deve recair sobre a mente que arquitetou o mal. Ah, a culpa retorna à sua verdadeira fonte. Faz todo sentido. Exato. No fim do seu ministério no santuário celestial, quando Cristo limpar definitivamente o seu povo e apagar o registro das falhas deles, ele colocará sobre Satanás a responsabilidade final por todos os pecados que o inimigo levou os crentes a cometerem. E o que acontece com ele, então? Satanás vai arcar com o peso dessa culpa, será banido e, lá na execução do juízo final, ele será completamente eliminado da existência. É a destruição final do pecado e da sua raiz. A história da rebelião cósmica finalmente vai ter o seu ponto final. Que mapa extraordinário o espírito de profecia desdobrou para a gente no estudo de hoje. É quase poético, né? Pensar naqueles crentes de 1844. Muito. Eles olhavam para a terra arrasada, chorando porque a esperança de um mundo novo não tinha se concretizado. E através desse estudo, é como se Deus pegasse o rosto deles, levantasse gentilmente o queixo de cada um e dissesse: não olhem para o pó da terra, olhem para cima. O meu plano é muito maior. Lindo isso. Eles descobriram que Jesus não tinha se atrasado ou falhado? Não, ele apenas iniciou a fase mais solene, importante e conclusiva do seu ministério de intercessão. O Tribunal da Graça estava em sessão, e a misericórdia e a justiça finalmente se beijaram no lugar santíssimo. E o resultado de compreender isso é uma estabilidade emocional e espiritual muito profunda. Não estamos flutuando no espaço sem direção, sabe? Existe um cronograma no universo, existe um plano mestre
de restauração. E os méritos do nosso Salvador estão em plena atividade por cada um de nós, neste exato momento. É exatamente por isso que o Santuário Celestial é descrito como o centro da nossa esperança. E eu gosto de visualizar essa experiência de uma forma muito concreta. Para quem está ouvindo, tenta imaginar o seguinte. É quase como se o santuário funcionasse como uma âncora colossal para a nossa alma. Mas olha só que interessante. Aqui no mundo físico, quando a gente enfrenta uma tempestade num barco no oceano, a tendência natural é jogar a âncora para onde? Para baixo. Pro fundo do mar, né? Isso, a gente tenta achar alguma estabilidade lá nas areias escuras e instáveis do fundo do mar. O problema é que o nosso mundo de hoje é um caos completo. São doenças, crises, angústias financeiras, ansiedades que parecem verdadeiras correntes prontas para arrastar a gente para o fundo. Com certeza. Então, se a nossa âncora for lançada nas coisas deste mundo, a embarcação da nossa mente vai naufragar. Não tem jeito. A estabilidade nunca virá de baixo. Nunca. O que o estudo de hoje nos ensina é que a âncora da fé verdadeira, ela faz o caminho inverso. Em vez de descer para a areia, essa âncora sobe. Olha que imagem forte. Ela cruza a atmosfera, ela rasga as nuvens, atravessa o espaço estrelado e penetra direto até o interior do véu, lá no próprio céu. Ela crava firmemente no trono de Deus, no lugar santíssimo. E o mais maravilhoso, quem segura a corda dessa âncora não somos nós com as nossas forças vacilantes. É o próprio Jesus Cristo. Com aquelas mãos que carregam as cicatrizes do amor, ele é a nossa garantia inabalável de que a tempestade não terá a palavra final. Essa imagem traduz perfeitamente a segurança que o texto busca transmitir para a gente. E olha, para encerrar a nossa imersão de hoje, à luz de todas essas verdades imensas que vimos aqui, há uma reflexão que precisamos levar para a prática silenciosa dos nossos dias. Qual seria? Fica aqui uma semente para cada mente explorar depois. Se, neste exato instante, lá no centro radiante do universo, o Rei dos Reis, aquele diante de quem os anjos cobrem o rosto, está de pé, apresentando seu próprio sangue em favor das nossas falhas diárias, Uau! de que maneira essa realidade majestosa deveria transformar o tom, a reverência e a confiança da nossa próxima oração. É um pensamento que muda tudo. Que essa certeza inunde cada vida que nos ouve e traga uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Um abraço afetuoso a todos que nos acompanharam em mais esta jornada de estudo no canal Voz do Remanescente. Que o amor do nosso sumo sacerdote seja a força inabalável de todos vocês hoje e sempre. Fiquem em paz.